Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Id e você está em mais um episódio do podcast Fractais. E hoje a gente vai falar sobre capacitismo. Basicamente, a ideia é contar aqui alguns relatos e coisas que a gente viveu aqui na nossa vida adulta, depois do nosso diagnóstico, onde a gente sentiu que a nossa capacidade de executar as coisas estava sendo questionada por conta do nosso diagnóstico. E aí, vocês já passaram por alguma situação assim? E eu ia também colocar que o nosso diagnóstico pode ser contestado pelas nossas capacidades. Acho que é uma via de mão dupla, né? Porque o capacitismo, é bom comentar que ele é um preconceito ligado a qualquer pessoa com alguma deficiência, e sejam elas visíveis ou invisíveis, em que a pessoa ou enxerga a dificuldade e não enxerga as potências, ou enxerga as potências e não enxerga as dificuldades, né? Então, nesse sentido, sim. Toda vez que a gente invalida o diagnóstico de alguém, a gente está sendo capacitista. Porque você fala, não, mas você conversa, mas você fala, você olha nos olhos, você interage, então você não pode ser autista, né? Isso é um tipo de capacitismo. Ou fala, não, você é inteligente demais para ter algum problema. Ou, como eu já vi em alguns casos de pacientes meus, você é bonita demais, você tem namorado, você gesticula com as mãos quando você fala, então você não pode ser do espectro. Já ouvi todo tipo de barbaridade em relação a isso, assim. E o outro lado do capacitismo é o lado da piedade, né? Da dó que a pessoa tem. Ai, coitadinha daquela pessoa, que ela tem aquele problema, tal. Isso também é um tipo de capacitismo, que é o que diminui, o que inferioriza, o que infantiliza. Então, é interessante pensar que esse tipo de atravessamento acontece com todas as pessoas. A gente sempre que estar atento, porque a gente pode incorrer nisso. E é um comportamento que a gente tem que cuidar muito para evitar magoar, ofender, e sem, às vezes, sem se dar conta de que a gente está fazendo isso, né? Ô Ale, mas eu queria trazer até um ponto aqui, que não é também, o capacitismo não é só sobre deficiências, né? Porque se você pegar, por exemplo, o que acontece com as mulheres, que também Uhum. tem um capacitismo ligado às mulheres, Maravilha. né? Não é só deficiência. Eu acho que fica realmente muito perto do que é um preconceito, Uhum. mais do que uma Sim, sim, com deficiência. certeza. Ah, nossa, você é tão boa nisso, nem parece mulher, né? Aquela coisa assim, né? Nossa, como você é Exato. controlada, né? Nem parece. Não, com certeza, né? Realmente tem isso, assim, né? De ficar julgando o comportamento do outro a partir de uma ideia prévia que a gente faz, porque a pessoa é assim o assado, né? E ficar surpreendido com isso. Com certeza. É como se o capacitismo fosse, tipo, a capacidade de outras pessoas em incapacitar a gente de fazer coisas baseado em coisas, preconceitos sobre a gente. Porque é isso, né? É como se, tipo, te vetassem de fazer uma parada, porque por você ser aquilo, você não pode fazer aquilo. E sem entender que as coisas são muito mais plurais e densas do que simplesmente pode ou não pode, é possível ou não é possível. Tem muitas nuances entre os possíveis. Ô Fê, você já. Eu tô Eu pensando ia aqui te em várias coisas. perguntar, então, Fala. porque eu ia te perguntar se você, como judeu, por exemplo, já sofreu um capacitismo. Então, eu sofro vários capacitismos, na verdade, dessas pré-definições. Não, eu acho que, tipo, de tudo. Tipo, eu trabalho numa empresa de cosméticos sendo um homem hétero. Tipo, tem muitas especificidades, tipo, tipo, você não entende o que que a gente tá falando. Uhum, imagino. Então, tipo, é bem específico sobre isso, assim. E é tipo assim, eu vivo num ambiente contrário, né, da maioria dos outros ambientes, assim, tipo, onde uma coisa que é a norma em alguns casos, lá é tipo assim, você não deve entender menos sobre o assunto. E aí eu já falei isso aqui no episódio várias vezes, mas é tipo assim, a quantidade de coisas que as pessoas têm pré-definição e definem a gente. E aí eu até brinco ao contrário, né? Tipo, tem o outro modo, tipo assim, às vezes você está numa posição nova e aquilo gera um capacete positivo de alguns casos. Por exemplo, eu dou aula. Assim que a pessoa sabe que eu sou professor, ela começa a me ouvir de modo diferente, né? Então, tipo assim, tem algumas coisas que você comunica, formações, alguma coisa que a pessoa acabar de descobrir sobre você, que muda 100% a análise dela, da pessoa, sobre o que você fala, a sua capacidade e tudo mais. Idade, Exatamente. sexo, tem milhões, tipo, local, tem milhões de coisas que você pode falar. Eu até brinco assim, cara, um guia turístico, por exemplo, eu vou falar com a pessoa. Aí a pessoa tá me dando um guia turístico, tudo sobre um lugar.
Eu falei, mas quando você foi lá? Não, nunca fui, eu pesquisei. Putz, já não acredito em nada. Mesmo que a pessoa tenha feito o estudo mais complexo do mundo, sabe? Tem certas coisas que, tipo assim, ou a pessoa foi, mas ela não sabe nada, tipo, nem pesquisou. Então, tipo assim, tudo isso, algumas mensagens geram muito conteúdo sobre as pessoas. E Fala aí. tem uma coisa especificamente que se chama autismo. Ou seja, quando você fala para as pessoas que você é autista, você tem coragem de falar isso para as pessoas. E recentemente, pessoal, eu vivi uma situação muito braba que eu falei dentro do meu trabalho que eu era autista e eu fui chamado por uma conversa tete a tete em que a pessoa que era o dono do lugar onde eu trabalho virou e falou rindo pra mim e meio sério também assim: "Você não é autista. Autismo é uma doença. Se você fosse autista, você não seria capaz de trabalhar aqui. Porque pessoas autistas não conseguem se comunicar, você se comunica. Isso é uma coisa muito séria. E detalhe, essa pessoa era médico também. Então, acho que eu queria muito entender com vocês se vocês falam para os outros que vocês são autistas. E assim, já trazendo um pouco da minha perspectiva, estando aqui na Tailândia, em outro país, onde de certa maneira a maneira que a gente cruza as outras pessoas é muito superficial às vezes, ou está sempre cruzando gente com passados e backgrounds muito diferentes do seu, sabe? E com muitos preconceitos, gente que vem de outra realidade, literalmente. É, coisas que às vezes pra mim são básicas, para outras pessoas são naturais. E coisas que eu tô falando, coisas ruins, tá? Tipo, manifestações de machismo, manifestações de homofobia. E também isso vale, porque isso sempre tá muito interligado com o quê? Com a autistofobia, né? Com a ideia de você se colocar como neurodivergente, isso ser algo muito pesado. Porque você é doente da cabeça, né? E isso pra mim tá sendo muito difícil e eu queria saber como é que é pra vocês. E você está trazendo uma questão bem legal, que é justamente o capacitismo dentro da área médica, né? Que é bem complicado porque são os profissionais que deveriam, então, autorizar a pessoa a se dizer ou não, se apresentar ou não, né? E o capacitismo na área médica inviabiliza, dificulta ou impossibilita o diagnóstico de muitas pessoas. Isso é uma questão super importante mesmo. Acho que eu já contei isso em outro episódio, mas não custa lembrar aqui que na primeira consulta, quando o colega me falou, né, da questão do meu autismo, ele mesmo me perguntou no final da consulta, o que que é ser uma pessoa que não sabe o que é amar e não sabe o que é amor, assim, né? Esse conceito que ele tinha de achar que o autismo tinha a ver com isso, eu li e fiquei assim, tipo, nossa, o que ele tá me perguntando, assim, sabe? Achou um E eu, Freud nele. exatamente, assim, não, e como se a gente pudesse dizer isso de alguém assim, nossa, o autismo, porque antes o autismo tinha a ver com não saber falar, né, não ter desenvolvido a linguagem, aí depois entende que tem a ver com a sociabilização, agora eu vou falar assim, o autismo é aquela pessoa que não sabe amar, você fala, oi, que ideia é essa, assim, sabe? Ou pessoas que falam, mas eu lembro de você na faculdade, você era super desembaraçado, então você não deve ser do espectro. Então você vai vendo as dificuldades que as pessoas têm mesmo de encontrar, de ter essa clareza, visão, assim, e poder enxergar as sutilezas disso. E a gente sofre cotidianamente, assim. Eu não tenho mais dificuldade de falar naturalmente, assim, para as pessoas. Algumas levam de boníssima, e é muito legal ver isso, assim, o quanto muita gente já está trabalhada, já está atenta e cuidadosa em relação a isso. E tem aquelas pessoas que você fala, elas ficam, franzem a testa, assim, e não entendem por que você está falando aquilo, porque a pessoa tem uma ideia do autismo que muitas vezes, a gente já falou disso aqui, está ligado a ideia de deficiência intelectual, que realmente acontece em 30% dos casos, mas 70% não. Então, na verdade, a maioria das pessoas do espectro não tem deficiência intelectual. Tem todo o espectro da inteligência ali, e muitas vezes são pessoas com altas habilidades, um QI mais alto e tal. Isso é bem importante, porque eu também ouço muitas histórias, acompanho no meu consultório, de pessoas que fizeram um itinerário, um périplo ali em N profissionais, e todos eles invalidando, né, me fugiu a palavra aqui agora, lembrei, invalidando o diagnóstico dessas pessoas por capacitismo, porque aí pensam, não, você não pode ser, do jeito que você é, o que você faz, isso aqui não é sinal do autismo que eu conheço, e aí a pessoa faz aquilo que a gente comentou, acho que nos primeiros episódios, né, aquela dinâmica do leito de Procusto, né, se você não é do jeito que eu quero te enxergar, você não é essa pessoa, então eu não vou ver em você o que você tá querendo que eu encontre, então, difícil. Eu tenho uma. Assim, sempre que eu falo pra você, eu não uso o termo autismo na maioria dos casos de explicação, por causa de todos esses pesos específicos da palavra.
Eu gosto do termo neurodivergência mesmo. E eu sei que eles estão Uhum, linkados, tá? A gente está aqui, a gente uhum. está linkado e é dentro do espectro e tudo mais. Mas neurodivergência é o que eu consigo explicar e as pessoas conseguem ver em mim. Eu falo sobre o modo do aprendizado, É, a o gente não modo tá que eu disposto a aprendo. bancar também, né, Fê? Essa é a Não, real. mas não só. É muito mais fácil bancar neurodivergente. Tem até um filme que chama Neurodivergent, que é tipo as pessoas. É, Você é tipo um umas X-Men, pessoas entendeu? descoladas, É, Exatamente, neurodivergente é um X-Men. exatamente. Agora você fala, eu sou autista, é tipo, pô, de X-Men É, você foi pra criança isolada no quarto Rayman. exatamente. X-Men, Rayman. Exato. sim, sim, então. Mas eu acho que essa questão do autismo mesmo, por causa do tamanho do espectro, como o Ale mesmo falou, e a gente vive no mundo dos extremos, né? Os conteúdos, as informações que as pessoas compartilham, recebem, são sempre extremistas. É tipo, é, é muito para um lado ou muito pouco para um lado em relação a quase tudo. Tipo, política, economia, esportes, qualquer coisa que você faz é muito extremista hoje em dia Nossa, no cara, mundo das manchetes. demais. Demais. Então, isso é exatamente. Então, hoje, quase nada que é debatido nos meios é falado de modo espectro, e eu estou falando em relação a tudo, não em relação a gente Uhum, necessariamente. Por isso que quando eu falo de neurodivergência, porque na verdade é onde eu me encontro mesmo, sabe? Se você me, uhum, eu tenho muita dificuldade, e como eu já falei algumas vezes aqui, eu não me vejo dentro dessa pré-definição que eu tenho de autismo. Eu não me vejo mesmo. Mas como uhum. neurodivergente, eu me encontro muito bem e me sinto bem nesse caminho. Então, Sim. para mim é sempre mais difícil falar nesse quesito, nem que seja autismo super leve, por causa dessas algumas características específicas e tudo mais. Aí eu me sinto não capacitista mesmo sobre o tema, porque eu falo assim, autismo, não, mas é muito, muito leve, aí eu fico negando constantemente, e aí eu acho que eu tô indo contra tudo. Então, tipo, eu foco sempre no neurodivergente nesse caso. Fê, que acho que as suas altas habilidades são mais evidentes, né? Perdão, DJ, desculpa. Não, é que tenho medo, galera. Pô, no meio de trabalho, as pessoas podem literalmente te cortar. Eu tô vivendo isso Uhum, agora. Isso é uma uhum, realidade, tá? Isso aconteceu. Se eu tivesse comprado essa briga, eu não ia ganhar ela. Eu só ia, tipo, ser taxado de doido, de infantil, de o brasileiro que não sabe de nada, né? Porque no Brasil a gente não tem medicina, porque somos um país de terceiro mundo, que a gente só tem samba. Quem que é esse médico que diagnosticou? E por aí vai. É aí onde as pessoas vão pegar, porque vocês têm que entender que muitas pessoas só estão no mundo delas, elas não importam com nada, elas não querem ter empatia por você, elas querem poder. E é um jogo uhum, de poder. E num uhum. jogo de poder, você falar que isso é uma característica que facilmente pode ser colocada como algo negativo, é algo muito complexo de se jogar. Você tem que saber muito como usar essa carta. E no caso dele, Ide, como ele era o dono do lugar onde você trabalha, significa que ele também teria que endossar todo esse aprendizado que a gente vem tratando aqui sobre não ser capacitista, sobre o que é o espectro, etc., que ele não tem, ele ia ter que bancar, né? Que é diferente de qualquer outra relação. Uhum. E ele sair do lugar dele de super médico, eu sou o doutor, eu sei mais da Porque verdade ele da vida vai que ser você. questionado, Aham. uma pessoa como ele poderia ser questionada, certo? É tipo uma galera que não vai questionar, Dani, porque não tem espaço pra questionar. A pessoa ela não quer saber, entendeu? Né, Isso é que é muito entendi. difícil de entrar na cabeça, na minha cabeça, né? E quer dizer, difícil não, na verdade já entrou. É muito claro. Só é triste mesmo. Uhum. Porque, por exemplo, na minha Mas área, na nossa, né, Fê, que é a área de comunicação, marketing, ou que fosse moda, cultura, que eu também atuo e tal, é uma área de humanidades, né? É uma área mais aberta, onde a criatividade é muito valorizada, onde você ser diferente até é muito valorizado. Então, muitas vezes eu até fico confortável em dizer, é quase bom, entendeu? Porque enaltece o sério, quão criativo você pode ser. Porém, quando entra um pouco mais nessa pegada de performance, aí você pode ser questionada, e aí eu realmente não me sinto confortável, porque eu não quero ser pega nessa questão de performance, eu quero levar só nesse sentido, eu quero ter só os louros,
né, de ser neurodivergente no ambiente de trabalho. Exato. E imagina, no meu caso, é uma performance no mergulho. Ou seja, está envolvendo a segurança das pessoas. Sim, por Eu isso, fui questionado num imagino. lugar em que, por conta do meu autismo, eu podia literalmente colocar a vida das pessoas em risco. E como uma pessoa autista é incapaz de fazer uma atividade tão séria quanto o mergulho, no sentido de, tipo, responsabilidade envolvida. É o contrário, você é super disciplinado nesse sentido, super ritualista, sabe assim, você vai fazer super as coisas Mas Não, é um eu, absurdo. eu, nos eu entendo a conformes. preocupação como cliente, tá? Então, vou tentar olhar do outro lado, né? Da empatia, tipo assim, como tem todas essas pré-definições de autismo, que não batem com as coisas que a gente está falando aqui, você tá indo lá, você tá com medo de dar mergulho e tudo mais, e mergulho é uma coisa que, tipo, pra quem nunca foi, pode soar perigoso. Você vai descer muito lá embaixo e tudo mais. Você quer a pessoa mais, tipo, normal. E aí você descobre que a pessoa tem um diagnóstico que você entende pouco, e o pouco que você entende não é tão positivo assim, e vai cuidar de você, da sua vida ali, pode gerar receio. E tipo, e aí é o problema da definição do próprio diagnóstico, assim. Não, é um problema do Uhum. mundo, né? De Mas pessoas que só e aí são quantos movidas a dinheiro. cirurgiões autistas, quantos médicos que... Não, Gente, mas as vamos pessoas não falar, assim... sabem, mas a mesma coisa. Então, É isso que a gente tá exatamente, é fazendo de puro legal. preconceito. É, me... Uhum, é puro uhum. preconceito. Não sei se é preconceito, pode ser preconceito, mas é falta de Claro que é entendimento médico. Porque preconceito. se você falar pro. Não, é sim, sim, sim. Preconceito. É porque na Você não tem definição de entendimento, preconceito. aí você tem um preconceito. Sim, sim, sim. Mas, por exemplo, você vai num médico, aí você descobre que o médico é autista. Tipo assim, hoje tem muito filme de médico. Então, eu acho que talvez esteja faltando de um filme sobre, tipo, Mergulhadores mergulhadores autistas. autistas, porque de médico tem vários. Foi bom você falar isso, porque isso traz para um outro lugar do papo, que é um pouco como lidar com isso, né? Qual que é a maneira mais efetiva de realmente se colocar frente a isso. Mas é um assunto muito complicado, pessoal, porque assim, quando você tá numa posição de subordinado, é diferente, entendeu? Uhum. E no final das contas, isso é só um reflexo do quê? De um sistema maior, que é um sistema capitalista pautado pelo quê? Pelo lucro. O que importa é se eu ganho dinheiro com o meu cliente ou Sua não. capacidade E de não a, produzir, né? Uhum. e não a humanidade das relações. O correto seria essa pessoa em primeiro lugar. Falar o quê? Posso entender melhor o que você falou? Vamos dialogar de igual para igual? E confiar no que você está demonstrando ali para aquela pessoa, no que você está falando. E Uhum. não num preconceito. E quando uma pessoa que é dono de um negócio opta por fazer isso, pela razão que seja, porque eu não quero perder cliente, porque pode gerar um desconforto, quer dizer o quê? Que ele está priorizando o dinheiro para ele garantir o lucro dele, do que realmente ter uma relação humanitária onde você trata pessoas como indivíduos que são Uhum. diferentes uns dos outros e onde você confia e entende. E digo mais, tá? Eu sou instrutor de mergulho baseado num método, num treinamento onde eu fiz uma prova e fui aprovado, como todas as pessoas, certo? E Exato. ainda tem isso. Então é complicado isso, cara. Eu não tô tendo mais tanta empatia pelo outro lado, não, viu? Assim, eu não tô com raiva no sentido de querer destruir a pessoa, mas aí vem no que eu tava falando. A minha raiva ela vai muito pelo Sim. lugar de fazer a ação correta. No meu caso, vai ser o quê? Escrever um e-mail para a PAD, para a Empresa Internacional Certificadora, perguntando: e aí, como vocês se posicionam sobre autismo? O que vocês pensam sobre Uhum. neurodivergência? Foi falado Uhum. para mim que uma pessoa autista, nível suporte 1, não é apta para trabalhar com mergulho. E aqui tem uma série de estudos que mostram o Eu contrário. acho que você Qual o deveria fazer posicionamento de isso. Eu vocês como apoio em empresa sobre gênero, isso? número e grau. Não, eu vou fazer, com certeza, Dani. Vou mesmo, assim. Eu estava, inclusive, começando a fazer isso ontem. Mas entender um pouco também dessa realidade, que às vezes a gente fica aqui falando entre a gente, isso não é tão falado. O quanto é difícil falar que você é autista, Uhum. sabe? Neurodivergente é mais fácil. Autista é pesado. Uhum. Basicamente, você fala que você é autista é você se expor, porque você vai ter que se explicar para aquela pessoa o porquê que você é diferente, mas é normal ao mesmo tempo. Então, basicamente, fala, me Uhum. julga, agora eu vou te explicar. Isso é um saco. Eu fico Uhum. tentando fugir disso. Ninguém quer ser a Sim. pessoa diferente, tem que explicar como ela existe, porque ninguém esperava ouvir aquilo. Só quer Uhum. ser a pessoa que é como você é e vida que segue. Mas não. Como se tivesse que Quando você ficar fala dando pra... aula para as pessoas o tempo todo. É super chata essa posição, né? Porque aí você tem que ficar É assim, você não foi insuportável. psicoeducado, então deixa eu fazer sua catequese. É Palestrinha, super né? chato isso, né? Deixa eu dar uma Exatamente. palestrinha. Exatamente. Mas não dá tempo de fazer tudo isso. Eu fico pensando, tipo assim, É verdade. Dá os até caras dá, que mas às fazem vezes a as venda. pessoas... Eu acho que As você pessoas precisa não fazer um estão pitch, interessadas. Fê. Do cara fazer a venda, não precisa falar nada. O cara poderia só falar assim: olha,
eu entendo que talvez você não entenda muito sobre esse assunto, mas eu confio muito nos meus funcionários, são todos treinados, treinado padrão, e pode ter certeza que você vai ter um ótimo atendimento. Mas Por exemplo, caso uma situação como essa. como o cliente descobriu que você era. Não, nenhum cliente descobriu Não, nada. era o- Não foi, Então foi tá ele que ótimo. Então não falou. é nem pra falar sobre isso. Então tá bom. Não tem que Não, falar não é nem nada, sobre então. isso. Eu só tava. Pra vocês entenderem a história a limpo, como é que foi. É que eu fico Eu tava com. imaginando, por exemplo, Id, alguém agora que tá mais na tendência de usar o colar que define se você é autista ou não, tá? Tá bom? Uhum. O colar ou algum simbolismo. Que é Se eu feio, chegasse lá e ter uma aliás. pessoa. Queria Essa registrar aqui, tendência gente, não que alguém existe poderia aqui. desenhar um mais bonito. Então tá ótimo. Não, mas vamos interpretar que ela exista, tá? E aí eu acharia que tem que ter uma explicação, porque tipo, você chega lá e tem uma pessoa que já tem já está mostrando para o mundo seu autodiagnóstico, dizendo, me trate, eu sou uma pessoa diferente, eu tenho essas questões, como tipo, já definindo a coisa. Então, aí eu acho que precisa de uma explicação para pessoas que não conhecem, que é a maioria das pessoas. E aí, Ale, eu queria até voltar ao tema Pô, você precisa de uma capacitismo. Nesse explicação caso, se você é negro? Você precisa dar uma explicação se você é exato. gay? não, mas Ou tudo se bem, você Você não- precisa mas dar uma eu explicação concordo, eu se concordo. você é mulher? Não deveria, né? Calma, Por que eu tenho que dar uma explicação Assim, por ser autista? Desculpa, eu não calma, quis parecer tão calma. revoltado. Mas eu sei, ficou muito. Mas eu acho que, tipo assim, o colar, pra mim, é um modo que você está pedindo para ser tratado. Negro, você tá vendo que a pessoa é negra. Tipo assim, você não precisa. Mas quando Você está você tentando indicar decide uma deficiência E invisível. gay? Né? É. E gay? você está definindo, mas você está definindo. Se um gay usar o colar de gay, sei lá, qualquer coisa assim, você está pedindo para a pessoa, olha, eu tenho essa condição, que eu não acho que é condição nenhuma. Não Que não necessariamente. tem Você colar. pode só estar querendo falar, isso existe e eu quero mostrar E eu pro tô mundo que isso aqui. existe. Exato, E eu tô você aqui, pode Tô eu me estar quero dizer que expressando. com Pode isso eu ser não sou também. gay. Eu sou uma mãe de um Mas filho autista tem e não sou várias coisas. autista. Eu concordo, só que a gente está interpretando que todo Não é mundo um tem que ser colar de racional. identificação. Eu sei, mas eu tô falando que existe colar de identificação hoje. Então, tipo assim, nesse caso, existe muito. Claro que Pra mim, existe. id não. Se eu ver alguém com colar de autismo, eu vou pensar, uma pessoa com colar de autismo. Que legal. Que Ponto. legal, Eu não sei se ela é Você, mãe de um Id, mas você autista. tá Eu não trabalhado sei se já, ela é né? Sei, autista. mas então, exatamente, a gente tem que interpretar que o mundo não é tão racional que nem você. Nem vou falar a gente, eu vou falar você especificamente, entendeu? O mundo não é tão racional, o mundo é mais passional. Até você, em alguns casos, quando bate no seu, no seu detalhe. Quando a Mas, água tipo bate assim, na bunda. então, tipo assim, aí você defende muito mais uma tese do que outras pessoas. E é normal, é super normal. Mas você tem que entender que, tipo assim, as pessoas não têm conhecimento sobre 99% das coisas. E, tipo, e essas. E aí eu queria linkar a ideia do colar ou a ideia dessas porque, na verdade, quando você está usando colar, você já está dando a pré-definição para a pessoa. Você já está dando uma expectativa de conversa diferente do que ela existiria sem o colar. Você mesmo falou, se eu ver uma colar, eu vou falar, cara, que legal essa pessoa desse jeito. Tipo, você já entrou numa pré-definição sobre essa pessoa por ela estar usando colar e ela está te dando essa informação também. Então isso muda no capacitismo, você vai tratá-la diferente. De modo melhor, talvez, no seu caso, do que se ela não tivesse o colar. Não. Com Você certeza falou, não. cara, você é muito legal por ser. Cara, que legal que você está usando isso. Não, é que acho que ele não vai Claro que é. começar a bajular a pessoa por isso, mas acho que é uma Vai, questão mas de dentro da respeito e cabeça falar, dele, nossa, sim. esse cara é ponta firme. Não, é tá da mesma segurando a maneira que eu onda. vejo alguém com uma Uhum. camiseta legal. É tipo isso. Pessoal, o Mas que tudo isso você é veste informação. tem a ver com o que Uhum. você quer comunicar pro mundo. Isso tá em tudo. Então não é porque você admirar o que uma pessoa tá querendo comunicar, um ideal, que tipo, você é super mais legal que com ela. Claro que uma Uhum. pessoa com camiseta do Brasil e com várias outras ao redor na Avenida Paulista, eu não vou ser tão simpático como eu seria com uma pessoa com a camiseta vermelha na Avenida Paulista. Mas, ainda assim, eu É sempre tenho muito flamenguista, isso. é isso? Exatamente. De tratar. Não, eu tô falando de PT e Bolsonaro e a treta toda que aconteceu. Mas aqui no caso o ponto não é as pessoas não entenderem ou não saberem, porque elas não vão saber. E tá tudo bem. A questão, e aí vem a palavra de capacitismo, que é o quê? Mesmo sem o entendimento, se sentir no direito de incapacitar alguém de algo, ou de colocar uma barreira para alguém, de julgar as capacidades dessa pessoa. Uhum. Isso é muito Uhum. crítico, sabe? Uhum. Isso é uma briga que ela tem que ser comprada. De verdade. Se as pessoas não têm um diagnóstico, eu tô falando de pessoas como a gente, não escolher se posicionar, não se posicionar de maneira inteligente, onde você
consiga ter respaldo da mídia social, de outras pessoas, respaldo nos seus argumentos e consiga fazer reverberar, as coisas não vão mudar. Isso é um dilema que eu vivo muito dentro de mim, sabe? Eu tenho vergonha de falar que eu sou autista aqui. De verdade. Eu não conheci uma pessoa até agora que entendesse o que era autismo, tá? Isso não Uhum, existe aqui onde uhum, eu tô. Com gente do mundo inteiro. uhum, Autismo é doença. É tipo pior que o Rayman. uhum. Então, é complexo esse mundo Eu desse queria, eu jeito. queria trazer um outro ponto para quem está nos ouvindo também, né? Pensar que todo mundo aqui é nível 1 de suporte, se a gente for considerar. O Fê é mais altas habilidades mesmo. A neurodivergência dele é mais para esse polo, então fica bem menos evidente. Um outro traço autístico, ele reconhece isso e tá tudo certo. Por isso que também é interessante, eu gosto também de usar a palavra neurodivergência, porque ela assume que tem uma coisa que é mais ampla e que ainda não está completamente definida. Acho que daqui a uns 15, 20 anos a gente vai ter um monte de mini definições de várias nuances específicas, a gente vai poder dar os diagnósticos mais claros, se isso for importante, né? A Não gente sei, eu vai Sim. tenho um pouco de entender medo, isso, Ale, disso. Pra mim passa de muito pela ficar... coisa tipo do Asperger e do autista, sabe? Tipo, do bom Uhum, autista, sabe? Eu sou uhum, neurodivergente com uhum, autohabilidades, mas os traços de autismo eu não uhum. tenho porque se uma pessoa no meio de trabalho saber que eu sou autista, a pessoa vai começar a pensar que eu sou o Rayman, Uhum. Então, entendeu? isso também eu ia falar sobre isso, porque a gente tem que quase colocar uma vírgula. Se eu sou autista, mas eu sou altas habilidades, tá? Me respeita, por favor, me aceita. Sabe assim, também dizer isso, assim, a gente se vê nesse lugar do tipo, eu vou falar de uma dificuldade, mas logo eu vou trazer aqui uma qualidade, tá? Me enxerga. Só que tem um monte de gente que nos acompanha aqui que não é altas habilidades, ou que tem um nível 2 ou 3 de suporte, tem uma série de dificuldades para a vida É. cotidiana, para ir na padaria, porque fica numa ansiedade social enorme para pedir pão no balcão, assim. Então, nesse nível de dificuldade, a gente está falando aqui das nossas experiências que nem contemplam as vivências de uma boa parte do nosso público, mas só para lembrar que as dificuldades podem ser atravessamentos que dificultam o cotidiano de uma maneira muito importante, assim. E teria sido interessante hoje, agora eu tô pensando, né, se a gente tivesse trazido algum convidado para poder expandir um pouco essas experiências de capacitismo, porque as nossas são meio parecidas, né? É. As nossas são, nossa, você nem parece, né? É o famoso nem parece, ou não pode ser, ou a invalidação, mas Não, tem não. outros A minha tipos. foi um cara que, se eu tivesse bancado aquilo, tipo, teria sido uma treta que eu não trabalharia mais, tá? A minha não foi algo Tipo de tranquilo. engrossar o caldo. Sim. Não, sim, eu fui falar na minha cara isso. Você não é isso, você não Uhum, pode falar isso. Uma pessoa que é assim não pode trabalhar com mergulho. Não fala mais isso aqui, uhum. tá Então, bom? o que eu acho pesado na fala dele é não fale mais isso aqui. Ele te interditou, É. ele criou um tabu, uma É, censura, né? nem me venha com Isso é esse bem papo, né? problemático. Exatamente. Ao invés dele baixar a orelha e falar assim, nossa, eu não sei o que é isso, me explica. Então, o que aconteceu no mundo que as coisas mudaram e eu não acompanhei, né? Ao invés do cara assumir que ele perdeu o bondinho da história, ele fica irritado e quer andar de calhambeque achando que é Porsche, né? Então você fica, bom, ok, amigo. E até pra esclarecer essa história, pra vocês entenderem, até pra quem tá ouvindo, ficar uma coisa clara. O que aconteceu foi o seguinte: eu tava com um aluno que era jovem e era uma pessoa que era muito diferente, assim. E aí tava eu na sala com o dono do Dive Center e um dos gerentes, só nós, numa sala fechada. E eles estavam falando desse menino. Ah, nossa, esse menino, ele é diferente, ele fez todos esses. Realmente, ele parece ter algo diferente mesmo. E eu falei, mas às vezes a gente tem coisas que a gente nem repara. Eu, por exemplo, tenho diagnóstico de autista há 2 anos e ainda mandei essa, hein? Por mais de 5 médicos e só saí andando. Como quem não fala nada, só, tipo, soltei essa, uma coisa natural. Não foi, Aham. tipo, e saí andando. Uhum. Fui seguir minha vida. 5 minutos depois, eu sou chamado pelo cara e fala: O que você acabou de falar? Você acabou de falar que você é autista? Isso é muito sério. E meio que rindo, assim, como se fosse uma zoeira, assim, sabe? Como se eu fosse, tipo, uma criança inocente tá falando algo que não compreende o que é aquilo. E que eu não Uhum. tenho a maturidade pra entender o que é aquilo. Uhum. Agora falando, tenho vontade de socar a cara dessa Não, pessoa é até amassar. verdade. Juro, De com certeza. Violência processar, Eu médica que as amassei. inclusive, né? pessoas vivem. Só que imagina que as pessoas vivem isso nos consultórios sem poder falar pra ninguém, porque o que aconteceu ali você não consegue nem provar que foi dito ou não foi dito. Ele ainda falou isso na frente de outras pessoas, mas imagina que tem um monte de gente sofrendo isso diariamente, né? É bem Nós difícil estamos mesmo. sofrendo isso. Eu sofro isso agora Uhum, o tempo inteiro. Eu uhum, não tô falando pra uhum, ninguém que sou uhum, autista. Eu uhum, não sei quanto a vocês, uhum, mas eu tô sofrendo isso muito, justamente porque eu sei que vão me incapacitar de fazer coisas por isso. Quando eu recebi meu diagnóstico, esse foi um dos meus principais medos, porque logo depois, Ale, quando eu fui diagnosticado por você, eu fui ver o vídeo de Daniel Tammet, o TED Talk dele falando, e ele começou a falar coisas que eu me identificava com todas. Eu falei, nossa, então quer dizer que pra eu deixar de ser o doidinho estranho, eu tenho que ser o maior matemático do mundo pra ser respeitado, ou pra ser ouvido. uhum,
Isso me deixou muito revoltado. Eu falei, caramba, então quer dizer que Uhum. sempre que eu tiver numa posição de subordinado, eu nunca vou poder ser como eu sou, porque senão eu vou usar isso como uma limitante pra mim. Isso é muito claro, isso é muito real. Você vai ser tolerável, né? Ai, olha só. Ah, então agora tá explicado, é assim. Aí dá um tapinha no ombro, né? Vai lá. Uhum. Não, É a ou questão você da não pode trabalhar aqui, vulnerabilidade, entendeu? né? O autismo é considerado, por muitos, uma vulnerabilidade. E quando você expõe uma vulnerabilidade na nossa sociedade, você fica supostamente mais frágil. Uhum. E não é que não deixa de ser, tem uma dimensão de vulnerabilidade, ninguém está dizendo o contrário. Só que tem uma dimensão de potência. E isso é um problema até da questão de como a gente faz o diagnóstico, né? Os dois critérios diagnósticos que a gente precisa, né? As duas classes de critérios diagnósticos que a gente precisa cumprir é a dificuldade na sociabilização e comportamento repetitivo, rigidez cognitiva. São os dois eixos que são eixos que foram observados como os nossos, entre aspas, defeitos. Se a gente não encontrar esses defeitos, a gente não faz o diagnóstico de autismo. Ou seja, por princípio, a gente já parte dessa ideia de que a gente só vai encontrar essas pessoas se a gente encontrar os defeitos delas. Por que nos critérios diagnósticos não estão as nossas qualidades, as nossas potências? Porque elas são muitas e são variadas, é difícil de catalogar, mas é uma questão. A gente faz o diagnóstico pelo viés da negatividade, não pelo viés da positividade. Não é o que eu encontro de positivo nessas pessoas que eu posso afirmar que faz parte do espectro, eu vou dar esse diagnóstico a partir desse lugar, valorizando essa pessoa. Não, a gente já desvaloriza. Ah, você tem uma dificuldade de sociabilização. Eu já gosto de falar de desafio de sociabilização. A minha sociabilização é diferente das pessoas normotípicas, mas então a minha é encontrada como defeituosa, porque não é igual a delas. Paciência, né? O E mundo é só assim, a porque ela maioria faz das um pessoas caminho define diferente assim. na mente. É Exato, só tudo. isso. Mas É é só um caminho exatamente isso. diferente Só pra que. processar. E dentro da. Mas o que acontece? Como é que a gente define um diagnóstico? Dentro de uma massa de pessoas, algumas começam a comportar diferentes, tenta falar, bom, o que é o que diferencia essas pessoas? Onde está esse denominador comum? Ah, é isso. Só que a gente foi procurar no denominador comum. Não, perdão, a gente foi encontrar como denominador comum as dificuldades, os problemas, os defeitos, as deficiências. E aí isso já estigmatiza a visão que as pessoas têm disso, da gente, assim. E a gente também pode ficar com uma visão estigmatizada da gente, como se a gente não pudesse assumir, sim, que qualquer pessoa é vulnerável. Ser autista não nos faz imortais, não sabe assim, como qualquer outra pessoa. No fim, todo mundo é vulnerável, só que a gente é vulnerável de uma maneira mais flagrante na dimensão das nossas relações entre as pessoas. Porque é isso, o autismo, o que ele é? Uma hipersensibilidade, vamos falar assim, cognitiva, sensorial e emotiva, que faz com que a gente se recolha no nosso modo de ser, e esse modo de se recolher significa uma mudança como a gente se relaciona com os outros, como a gente se relaciona com o espaço e com o tempo. E é isso que a gente está buscando para fazer o diagnóstico. Até a Como que gente essa podia pessoa mudar o diferente se nome para ter a relaciona? ver mais com hipersensibilidade, que eu gostei. Não pode ser? Sim, o Podemos. nosso cérebro cheio de radares supersensíveis, assim, né? Gosto, gosto. Talvez um dia mude, talvez mude mesmo a definição, porque a gente liberta do estigma que tem essa palavra, que é bonita, autismo, só que ela traz essa... A gente já falou isso, acho que a gente tá retomando a conversa Mas a gente da usa o discussão termo da de primeira pessoas conversa, né? atípicas, a gente usa Eu muito gosto mais de o termo autismo. na A gente nossa- usa vários termos, a gente tenta ser generoso e tenta multiplicar essa discussão até Eu pra adoro gente não pessoas incorrer atípicas, num pra falar a vitimismo. verdade. Eu também. É que pessoas atípicas significa muita coisa, na verdade, não é? Não, que isso, pessoal, não é. Autismo, entendeu? Vamos tomar Eu coragem também na gosto, cara e eu falar gosto o de usar verbo. todos os termos, Idi, mas é que a gente verbo não, entende a que as palavra. pessoas vão ouvir como elas conseguem, né? Mas eu digo, você entendeu o desculpa. que eu quis dizer com o verbo, né? Não, o que eu quis dizer com o verbo é tipo da intensidade, da expressão, né? Porque, pô, aqui Que em verbo, Cotal Idi? tem o Desculpa, eu show tava da... A falando, verbo não ouvi sua autismo, frase. segundo o Não é Id. um verbo. Ah, O verbo Tá autismo. zoando. Não é um verbo. Autistar. Exato. Aqui em Cotal tem um show de... Eu não sei quem ali se considera mulher trans, quem é só drag, enfim. Um show queer de drag. E sempre quando eu vou no show, eu fico emocionadíssimo, porque eu olho e falo, caramba, essa pessoa tem coragem de bancar o que ela é num palco e mandar ver mesmo, entendeu? Que se dane o resto. E eu aqui, burguês, branco, homem, cis e autista, com medo de falar que eu sou autista, com medo de bancar essas coisas. Qual que é o meu lugar no mundo, sabe? O que eu tô fazendo? Quanto que isso é real? Pô, a gente faz um podcast toda semana sobre isso e eu tô sendo oprimido por um gerentezinho de dive center que não sabe nada de nada. Que graças a Deus. Isso é muito que não fala contraditório. português. Eu, Não. Oxalá que falasse, entendeu? Tomara que ele falasse.
Eu não sei se eu já usei essa imagem aqui, mas para falar dessa dificuldade que as pessoas têm de enxergar os nossos desafios, assim, e eu mesmo gosto dessa imagem, eu me vejo assim, que as minhas altas habilidades são os galhos da árvore que eu sou e o meu autismo são os vazios entre os galhos. E ele não está, Uhum. mas é, né? Você fica assim, nossa, que coisa. E acho que isso é uma questão que dificulta muito as pessoas a apreciarem a nossa totalidade. Mesmo porque as pessoas veem aquilo que expande, aquilo que vai para fora, aquilo que é mais evidente. Por isso que a gente fala de deficiência invisível, porque é justamente a nossa retração, é a nossa dificuldade, aquilo não está posto, aquilo é justamente o que não está colocado, e a gente não vive aquela dimensão que precisaria, entre muitas aspas, viver para a gente ser considerado normal. E aí não é enxergado, então não E vai ser assim, computado. é tão ridículo, as pessoas vai falar, mas você parece tão normal. É óbvio que eu pareço normal, amigão. Eu fui diagnosticado adulto. Eu passei Uhum, anos mudando isso, mas tinha um som na minha orelha, no fundo da minha cabeça, que ninguém conseguiu responder. Mas eu sobrevivi, uhum, eu tô aqui, eu tô bem, entendeu? E ninguém uhum. entende isso, porque todo mundo acha que você vai ter o diagnóstico como se fosse a grande mudança da vida. Não foi nenhuma grande mudança, tá? Eu continuo o mesmo ID. Eu só coloquei nome nas coisas. E Sim, uma coisa mas que é a gente muito podia diferente fazer. você colocar nome nas coisas e não ficar mais avassalado e atropelado por você mesmo. E eu acho que, sim, o diagnóstico não vai mudar quem você é, mas ele vai mudar a lida com você mesmo e como você entende que os outros devam lidar com você. Isso faz muita diferença. Faz. De É, certa maneira, ele canaliza a revolta. Tipo, ele faz ela virar uma revolta, uhum, tipo, que realmente gera mudança e não só uma raiva uhum, das pessoas como um todo. O perfeito. E raiva de si, diagnóstico, quando talvez, eu... porque em momentos você podia se Sim, autoagredir, se machucar, se ofender. Uhum, demais, né? Pô, que isso, pessoal? uhum, Acho que o meu maior trauma depois do meu diagnóstico de autista é saber que eu sou diferente, que eu falo bastante. Então, o tempo inteiro, quando eu falo com alguém, tipo, eu tenho um medo porque eu sei que essas pessoas vão se cansar de mim porque eu falo muito. Porque depois que eu tive o diagnóstico, eu comecei a perceber que essas coisas realmente aconteciam muito. uhum, uhum. E eu fico meio que pegando isso. Mas, já puxando pro final, e fazer uma provocação aqui pra gente. A gente falou sobre ter mais convidados no podcast. A gente podia fazer uma série onde a gente convida uma pessoa de cada neurodivergência, uma pessoa bipolar, uma pessoa esquizofrênica, uma pessoa autista, uma pessoa com TDAH e por aí vai. E a gente, o foco do episódio é o quê? Quais são os pontos positivos? Essa é a ideia. Eu quero Ah, pode muito ser saber de um uma coisa bipolar, interessante. o Uhum, que que ele vê que tipo que ele tem como bipolar que ninguém tem. Eu nunca uhum, ouvi isso, realmente, eu nunca ouvi isso. Eu não sei qual é o ponto uhum, positivo de ser bipolar. Eu fui uhum. primeiramente diagnosticado como bipolar, eu lembro de estar no chuveiro chorando depois do diagnóstico, falando, caramba, eu vou ser o doido que vai surtar e vai, tipo, ferrar tudo, eu não posso confiar no meu senso, na minha intuição, porque pode ser a minha bipolaridade me driblando e eu tô indo num beco sem saída, sabe? Eu vou precisar Uhum, ser uhum, controlado pelos outros. uhum, uhum. Isso, no fim das contas, não deixa de ser uma violência psiquiátrica, você receber um diagnóstico errado, porque não é qualquer diagnóstico, não é que você tá assim, você cortou a mão e, ai, nossa, isso aqui foi um corte, sei lá, né, qualquer coisa nesse sentido. Não, não é. É uma questão que vai mudar justamente essa dimensão que você tem sobre você, porque joga uma perspectiva sobre o futuro, assim, você tá condenado É, ao É, malogro, né? é. Exatamente, é bem não, e difícil. sempre quando você ouve alguém, o Uhum, bipolar bem-sucedido, quem que é? uhum, É aquela pessoa que vem na entrevista e fala: Eu sou bipolar e eu consegui viver na sociedade. Hoje eu tenho um emprego e uma família e eu vivo uma vida normal. Ou é. Não! uhum. Capacitismo também, Você né? não Tipo, é olha, eu consegui normal! ganhar o joguinho, eu tô me comportando É. bonitinho, agora eu Tipo, sou como vocês querem que eu seja. o seu peãozinho, ele não existe no jogo da vida. Quando ele cai no tabuleiro, ele começa a pegar fogo, entendeu? E aí, o que que você Uhum, fez depois? Porque, assim, uhum, você não tem uma vida normal, você não vai me convencer, tá bom? E ninguém aqui vai me convencer que tem uma vida. Eu tenho certeza que todos vocês, se a gente tá falando aqui sobre autismo, a cabeça de vocês não para, que por mais que a gente consiga parecer que a gente tem uma vida tranquila, a gente não tem, porque faz parte do nosso DNA pensar muito sobre as coisas e questionar o mundo ao nosso redor, uhum. entendeu? Maravilha, e de bom espero que esse episódio Silêncio. tenha trazido aí um questionário e como a gente não pôde, né, ter presenças outras para trazer outras histórias, que as pessoas entendam que isso é uma questão nossa também, das nossas experiências, a gente tá falando dos nossos lugares aqui, mas a gente espera que esse episódio aí traga É, muito a pensar aí, que dê a pensar as pessoas sobre essas e a questões. gente entende também que tem gente que sofre muito mais com esse capacitismo, né? Que é isso que a gente Sim, está exatamente. trazendo. As Uhum, pessoas nível de uhum, suporte 2, 3 sofrem muito uhum, mais. E acho muito legal a gente trazer e ouvir
uma pessoa e com ou sem seu familiar, sem a pessoa de suporte, para falar um pouco sobre esse lugar. Mas, sabe, Dani, também quero muito ouvir, mas sem esse juízo de valor, porque assim, ficar comparando dor, pra mim não dá, entendeu? Ah, a dor do sofrimento do nível 3 é menor que a dor do nível 1. O rico Não, que não, sofre, Não, sofre sentido menos de que o pobre que comparar. sofre. Não, é só de saber que é outra dimensão, não é de ficar assim, fazendo competição de sofrimento. Não, É, isso daí é comigo. exatamente, não é Porque para... eu me coloco nesse lugar, entendeu? Eu, tipo, quando eu Uhum, falo do meu autismo, das minhas coisas, eu falo, nossa, por que eu tô reclamando se tem alguém que tá morrendo de fome agora e Então, não tem o que uhum, comer? não, uhum, também Mas isso é um acho. pensamento estúpido, não leva a lugar nenhum esse meu pensamento. Eu uhum, eu só tô jogando pra uhum. fora porque imagino que vocês possam pensar isso às Mas isso é um vezes. capacitismo também, Id. É você É, exato. achar que você pode relativizar o seu sofrimento e anulá-lo porque o de outra pessoa é, entre aspas, maior que o seu. Acho que cada uma dessas questões a gente absolutiza. Na sua existência, ela tem esse peso. Na existência daquela pessoa, o sofrimento dela vai ter o peso que for ter. O que a gente pede é justamente esse respeito, é entender isso, o que a dimensão de como eu sofro, do que sofro, de por que isso se dá, da maneira como isso se produz, é minha, é da minha história, é de cada história, daquela pessoa, da outra pessoa, e tem que ser entendido à luz da história da pessoa. É esse o Sim, respeito que a gente pede, não é outra coisa. Não é ficar total, comparando cara. e pensando que porque é uma questão espectral a gente tem os mais e os menos, sabe assim, os melhores e os piores. Não. É só para entender. É tudo muito diferente. A gente tem que ouvir e dar essa clareza, essa atenção para cada história, para cada pessoa. Sabe uma coisa que realmente mudou em mim depois do diagnóstico, que é tipo muito pragmática? Eu nunca mais usei a palavra frescura. Maravilha. Ótimo. Juro pra vocês, de verdade, assim. E eu ouvi várias coisas. Eu vi um cara que eu até contei pra ler, que ele tava andando na areia e falando, tem que colocar o chinelo porque eu tenho aflição dos grãos de areia no meu pé, lixando ele. Eu, assim, na hora eu até pensei em frescura, eu falei, "Ah", mas logo que eu pensei em frescura, eu falei, frescura, autismo, hipersensibilidade sensorial. Ah! Eu te entendo, cara. Quase que você fala, procura aí alguém pra fazer o É, diagnóstico. tipo, eu também, quando eu faço cocô, preciso tomar banho todas as vezes. Tipo, é uma regra na minha vida. Eu não consigo. Eu já segurei por muito tempo se eu não conseguia tomar banho depois de ir ao banheiro fazer um Aí o depois. Id finaliza o episódio com um detalhe escatológico maravilhoso. Aí a gente Mas vocês se não despede concordam? de vocês, A nosso gente se público. Um grande abraço. despede. Sem condição, galera. Com a Não dá cena pra usar o linda banheiro. da gente imaginando o Id indo pro banheiro depois da privada. A gente faz um episódio específico sobre cocô no futuro. Sobre cocô de autista. Sim. Que horror. Eu acho Não, mas interessante esse tema. Eu acho é interessante sério. esse A tema. gente pode fazer um episódio tipo assim, De cocô? como você se relaciona com o seu cocô. Sabe por quê? Porque, Gente, tipo, tem tudo a ver, a síndrome do intestino É. irritável. Tudo a ver, pior que tem tudo a ver. É sério. É, A meu flora Deus, bacteriana que das pessoas do merda. espectro é diferente. o que esse assunto tá falando é sobre, tipo, como pessoas autistas olham pra assuntos que o mundo inteiro vê como, tipo, um tabu ou clichê, a gente consegue falar naturalmente sobre ele. Tipo, isso como eu falei do cocô agora. Devem ter outras coisas que vocês falam que as pessoas ficam, tipo assim, que você fala sobre isso com essa naturalidade. A gente não vai conseguir terminar o episódio de hoje, que agora a gente entrou no novo episódio. Exatamente. É um ciclo sem Gente, fim. então, um Oi, beijo David. pra vocês. Abraço, galera. Beijo. Tchau, tchau. Grande beijo, Tchau, tchau. pessoal. Tchau, tchau.